Fala pessoal, esse é o Papo na Obra e eu sou a voz que pelo menos sabe o que é um IBU de uma cerveja e vai aprender um pouquinho sobre marcenaria hoje. E comigo... Eu sou Gui Muniz, consultor, e aqui comigo... Matheus Rodrigues, engenheiro civil. Hoje estamos aqui com o youtuber, mestre cervejeiro, marceneiro, Fernando Costa. Que coisa, não? E aí, gente? É um prazer. Obrigado. Você sabe que é IBU mesmo? Acho que sei. IBU é aquele negócio que range até os dentes, assim, ó. Fernando, seja muito bem-vindo ao Papo na Obra. Vamos falar agora do Fernando Marceneiro. Agora vamos... O Fernando Marceneiro é um negócio complicado. Pode bater, por favor. E qual que é a história do Fernando Marceneiro? Como é que começou isso? Cara, o Fernando Marceneiro hoje é velho, né? Quantos anos de profissão? Hoje eu tô com uns 24 anos já. Bastante. Eu, na verdade, sou daqui, aí fui criado na zona rural de Caldas. Meus pais moravam aqui e trabalhavam na Alcoa, antiga Alcomina, Celanese. Aí meu pai comprou um sítio em Caldas, fomos pra lá, então fui criado lá. E lá em Caldas, quando moleque lá, a gente morava do lado de uma marcenaria lá, só que marcenaria antiga. E eu sempre fui apaixonado naquela, eu sempre saía pra brincar lá. Então sempre despertou curiosidade. Sempre enroscado com aquela. Mas aí eu já mexi com hotelaria, farmácia. Nossa, muito de coisa, cara, mundo de coisa. Mas aí foi há 24 anos isso mesmo, quando eu dei uma firmada nisso aí. E aí comecei. Aí eu mudei para Poços, comecei a trabalhar na Marcenaria São Jorge aqui. E a gente atendia São Paulo, mais São Paulo. A gente viajava muito, eu viajava muito. Aí eu já estava casado. Aí a minha esposa ficou grávida e eu falei, putz, eu não posso viajar mais, como é que eu vou viajar? Eu saía na segunda e voltava na sexta. Semana inteira fora. Aí eu conversei com o Cláudio e montei a marcenaria, 12 anos atrás. Aí eu montei por causa do meu filho, então eu sempre digo isso aí. Eu montei a marcenaria por causa do Arthur, que a Patrícia ficou grávida. Que foi meu aluno. Que foi seu aluno de bateria, exato. Ah, verdade! É verdade! Lá da igreja. Aí, ó, tá vendo? Pensar, eu paguei tudo certinho. Não, depois que desligar aqui a gente conversa. Cobrança vai ser mais legal. E aí foi nisso. Aí a Fernando Costa, ela já tem 12 anos. Mas no começo já tinha tipo uma carteira de clientes ali que você teve que construir do zero? Foi do zero de fato? Ou... Cara, eu construí do zero em partes com a ajuda do meu sogro, que também é marceneiro, e com a ajuda do próprio Cláudio, que é o dono da Marcenaria São Jorge, que me deu uma força também. Que me passou alguns clientes, aí o meu sogro me passou alguns clientes, e aí o resto eu fui construindo eu mesmo ali, trabalhando e tal, mas o agradecimento especial aos dois, que eles que soltaram as rédeas ali, né? Vai, se vira. E aí foi. Aí eu lembro direitinho, foi muito bacana, cara, que eu comecei a marcenaria, na verdade 12 não, vai fazer 12 em julho agora. Eu comecei a marcenaria com R$500. Investimento inicial, R$500. Eu lembro direitinho disso aí. Foi um investimento de R$500, e aí eu aluguei um barracãozinho lá na Monsenhor Derige, que tinha umas maquininhas lá. Aluguei o barracãozinho e comecei a trabalhar lá. E vamos que vamos e tal. E o barracãozinho era meio pequeno. Aí, tanto que meu primeiro investimento foi um telhadinho que eu fiz na frente, porque eu ia cortar as chapas não cabiam em cima da esquadrejadeira. Aí eu cortava na maquininha de mão, lá fora, e colocava lá dentro e terminava de cortar. Então, meu primeiro investimento que eu fiz foi o telhadinho lá fora para me cortar ela quando tava chovendo. Não trabalhava só de sol, né? Aí, nessa época nem carro eu tinha, velho. Aí eu comecei bem do zero mesmo. Bem do zero mesmo.
E aí tá aí, 11 anos e meio de mercenaria. No início, qual tipo de serviço você fazia? Que provavelmente não deve ser o mesmo que você apresenta hoje, porque as coisas vão se evoluindo. Não, o mesmo sim não, mas era a mesma pegada, eu atendia quase sempre residencial, alguma coisa comercial, e ali de um cliente foi passando para o outro e tal, e o leque de clientes foi me passando um outro leque de clientes que foi exigindo uma mudança minha. Uhum. Aí daí vem aquilo que a gente estava conversando do estudo meu, porque eu comecei a estudar bastante, muito via YouTube, para estar melhorando, para estar querendo aprender. E muito que eu agradeço também meus funcionários, os atuais, os que foram embora, os que tornaram concorrente, porque cada um deles eu fui aprendendo uma coisinha. Uhum. Porque eu gosto muito disso, eu levo o pessoal para trabalhar comigo, mas eu gosto de mostrar o meu jeito de trabalhar, porque na verdade é a minha assinatura que está ali, mas eu gosto muito de aprender com eles também. Então eu acho que a cabeça aberta para isso aí te dá muita experiência boa. Umas ruins também, mas a maior parte é boa. Mas basicamente foi isso. E é um serviço que você consegue pegar só na prática. Só na prática. Você tem que estar ali no dia a dia pra você pegar, assim, não é uma teoria... O Senai tem, se não me engano, ele tem um curso de mercenaria, só que esse não tem como, velho. Não tem como você falar assim, eu vou fazer uma faculdade e vou sair dali formado. Tem que pôr a mão na massa. Esse tem que pôr a mão na massa, esse não tem que fazer. É tipo pedreiro. Eu acho que pedreiro segue a... Você tem os cursos de pedreiro, mas você aprende basicão. Mas geralmente você pega sempre com alguém que já tem experiência e você vai aprendendo junto. Exatamente. Então, porque não tem como você pegar... Porque mercenaria é detalhe. Tudo é detalhe. É detalhe e matemática. Muita matemática. E não que você tenha de ser uma pessoa estudada. Você só tem de ser uma pessoa muito atenciosa. Presta atenção nos detalhes. Exato. Porque você vai trabalhar com esquadro, você tem de ter detalhe se está no esquadro, você tem que prestar atenção se está na medida. Então, só que aí começa a envolver muita coisa. Isso nós estamos falando de execução, mas tem o detalhe que você vai tirar a medida para poder fazer a execução. E tudo isso aí você está trabalhando ali, quando você está trabalhando 10 dias no mesmo projeto para chegar no final e casar tudo. Bater o serviço de 3, 4 pessoas aí. Então você tem de estar no meio, senão você não... É muito e você começa no operacional, digamos assim, você começa sempre naquela função, igual você está comentando do operacional, mas, por exemplo, você hoje que já está... Hoje você é um empresário, você tem um negócio no setor. Demanda de você também muita criatividade, um olhar especial na área ou não? Ah, sim. Porque assim, se o cliente, vamos supor que ele te chama para fazer um trabalho e ele não tem um projeto pré-definido de imóveis planejados, por exemplo. E te passa a responsabilidade de você ali, juntamente ao cliente, você montar alguma coisa, apresentar alguma coisa para ele. Então já demanda de você uma certa criatividade, talento, uma coisa artística. Não é? Eu acho bem isso que você falou. Mas eu acho que você tem de ter um pouco do feeling da coisa. Você tem de, eu acho que o mais legal, eu acho que é por isso até que a minha empresa deu certo. Que eu sempre tive na frente da empresa. E eu gosto muito dessa pegada artística, dessa pegada de criatividade, de chegar ali e fazer o que o cliente quer, ou de repente até mudar a ideia. Eu já bati de frente com... Nossa, sempre eu faço isso. Na verdade, eu não sei como é que eu tenho cliente até hoje. Mas eu sempre bato de frente com o cliente. Porque eu não quero vender só um negócio que ele acha bonito ou que uma pessoa falou que vai ficar bonito. Eu quero vender um negócio que realmente ele vai usar. E que tem que ter função, né? E que ele vai ficar satisfeito com aquilo. E tem muitas vezes que o cliente tem na cabeça uma situação que nossa, o meu primo falou que aquilo lá vai ficar e tal. Só que você chega e a pessoa não vai usar. Ou a pessoa vai estar fazendo uma coisa que vai ser um equívoco na vida dela. Então eu sempre tento colocar isso da melhor forma possível. Então, na verdade, isso é bastante difícil de você conseguir fazer esse trabalho com o cliente. Mas depois que o cliente entende o que você está tentando fazer, aí fica muito fácil. Porque aí, na verdade, é o resto do teu serviço. Então, o serviço de psicólogo que você faz é foda também. E isso é uma coisa que eu já vi que
me sobrecarrega muito. Então, e isso que eu acho engraçado, porque, por exemplo, às vezes você é um cara que é bom no operacional no dia, que você tem o talento pro dia, mas essa parte pode te trazer uma certa dificuldade, que é lidar com o cliente, porque na verdade a tua praia tá lá, no serviço, fazendo, etc. Exato. O tanto que quando eu preciso descansar, eu desligo o telefone 2, 3 dias. Eu fico lá, trabalhando, lá na marcenaria, lá na fábrica. Entendi. A tua paixão é lá. Aí lá eu descanso. Mas o dia inteirinho carregando, fazendo força, mas lá eu tô descansado. Que foi lá que o Fernando começou. Foi lá que lá o Fernando começou. A Fernando Costa é uma outra coisa. Né? Então, e aí chegou no ponto que eu tive de unir os dois, né? Eu tive de unir o Fernando com a Fernando Costa. Aí isso foi complicado. Então essa foi uma parte difícil da minha vida. Tanto profissional até como pessoal também. Que acabou que começou a interferir muito uma coisa com a outra, de eu levar estresse para casa, aí eu acho que o ponto mais importante que eu tive de aprender na marcenaria como empresário foi descarregar tudo que eu absorvi até às 5h30. Isso foi a parte mais difícil para mim, mas depois que eu aprendi isso aí eu aprendi, mas não quer dizer que é fácil de fazer. Entendi que eu chego em casa uma pilha, cara. Mas é punk. Mas assim, eu pego pra trabalhar, igual semana passada, eu tava trabalhando em casa, fazendo o serviço da minha casa. Aí eu desliguei o telefone semana inteirinha, porque era carnaval, né? Uhum. Aí eu deixei de atender a semana inteira, velho. Relaxou até. Pensa num camarada que tava, pleno. Filezinho. É uma paixão, então, assim, o serviço em si. Sim. Desde o início era assim? Sempre. Por incrível que pareça, sempre foi, cara. 24 anos de profissão e vai... porque aí você teve que lidar com o Fernando ali do operacional versus o Fernando empresário, né? E aí eu acho que... Porque aí você tem que aprender a questão de delegar, de separar as coisas e equilibrar. E hoje você é mais empresário ou você é mais operacional? Nossa, velho. Essa é uma pergunta bem difícil pra mim responder, cara. Porque... eu não deixo de ser nenhum deles. Porque tá apaixonado no operacional. Né? Na verdade, eu não posso deixar de ser empresário, porque senão a empresa para. Uhum. E eu não posso deixar de ser operacional, porque senão eu paro. Porque é a tua paixão. Então eu tento trabalhar os dois juntos. Pra mim... Então é um desafio diário tentar equilibrar sim. equação. Né? A palavra é exatamente essa, é um desafio diário. Porque é complicado, cara. Porque você chega... você chega de manhã no serviço e você já sabe que você tem um monte de coisa para fazer, você tem um monte de contas para serem pagas e você tem um monte de cansaço. E tudo que você queria era descansar um pouco. E você não pode. Então você é obrigado a ser empresário. Então isso é complicado. Aí hoje em dia eu descobri assim que eu tenho eu como empresário, para me atender, meu rendimento é maior à tarde. Uhum. Então de manhã eu vou pro operacional. Até medir 1 hora ali eu tô no operacional. Então você divide a tua rotina mesmo. Sim, literalmente. Eu vou lá até a parte da manhã, só que o telefone é uma loucura, né? O telefone é o dia inteiro. Mas até a parte da manhã eu tento me dedicar para ficar ali na fábrica e tal, porque eu gosto muito de colocar a mão em todos os projetos. Então tudo passa na tua mão? Tudo passa na minha mão. Até certo ponto chega na minha mão, aí depois que eu distribuo para os meninos executar o resto. Porque, por exemplo, eu vou lá na sua casa, nós vamos conversar, eu vou fazer meu serviço de psicólogo, quando eu chego em casa eu tenho que beber 5 cervejas, porque eu fiquei louco, tanto que esse menino falou na minha cabeça. E aí chegam umas pessoas que não entendem nada. Mas só que você tá ali para fazer a pessoa realmente entender. Sim. Então eu acho que aí vem o profissional também. Não só o empresário, mas o profissional também de fazer a pessoa entender o teu ponto de vista. Eu acho que isso aí faz parte do meu serviço. Hoje faz parte do meu serviço. Antes não fazia não. Era só tá ali mexendo mesmo com o equipamento. E na parte da tarde eu tenho um rendimento melhor nessa situação. Então eu vou para a fábrica, aí na parte da tarde eu vou lá na sua casa, eu te atendo, eu vejo todas as necessidades, eu faço um esboço de mão lá para você na hora, e eu sou muito rápido para ter a ideia, que aí você perguntou da criatividade, a ideia,
o olhar. E eu sou muito rápido nisso. Isso aí, eu acho que isso aí que me ajuda muito. Nós estamos conversando e do nada eu tô fazendo umas perguntas muito loucas pra você. Então eu tenho um questionário meio formado na minha cabeça para eu fazer para você, sem se anotar, que vai mostrar que tipo de pessoa que você é, que tipo de coisa que você vai gostar. O que você vai precisar, né? Eu faço uma leitura do perfil. Exato. A primeira coisa que eu faço é essa, leitura. Eu sempre chego, eu falo pra caramba. Gosto de falar. Por isso que eu chamei isso aqui, né? Então, palhaço. E eu sempre coloco esse questionário que eu tenho meio oculto na minha cabeça aqui no meio dessa conversa. E isso aí me dá uma base muito boa. Aí a hora que a gente vai conversar, que a gente começa a falar do móvel, o cliente, quando vê, ele tá falando uma coisa lá, mas ele mostrou uma coisa completamente diferente aqui. E aí eu tenho de mostrar para ele que ele não é aquela pessoa que ele tá tentando mostrar pro amigo. Ele acha que quer uma coisa, mas precisa de outra. Exato, exatamente. Então, e sempre dá muito certo, porque a hora que eu consigo mostrar isso pro cliente, tá vendido. É muito legal, velho. Aí tá vendido o serviço. Isso é muito fero. Ô, Fernando, mas agora uma dúvida, cara. E quando o projeto, a questão dos móveis e tal, vem de um arquiteto? Como é que funciona esse processo? Você bate frente com o arquiteto? Então, velho. Porque aí meio que quebra esse processo. Quebra esse processo todo. O negócio já chega meio ali e aí você só executa? Não, acaba que na verdade a marcenaria precisa de dinheiro. E eu tenho de executar. Aí tem alguns detalhes, às vezes, que eu vejo que podem ser melhorados ou que às vezes até vão colidir com um outro detalhe ali, que na verdade eu entro em contato com o arquiteto e tento colocar da melhor forma possível. Só que na verdade na hierarquia ali eu sou o peão, então é difícil você conversar. Nesse caso você não tem contato direto com o cliente. Não, sempre com o arquiteto. E os arquitetos aceitam assim de boa? É uma boa recepção na maior parte das vezes ou não? Grande parte sim. Tem algumas situações não. Realmente se instaura ali um poder maior, vamos colocar assim. Mas aí acaba que eu atendo todos os arquitetos que eu atendo, acaba que a gente tem uma dinâmica muito legal. Acabou criando um relacionamento. Exato. Pelo contrário, eu até vejo de algumas histórias de arquitetos que a gente tem próximo da gente, que volta e meia, né, tava comentando que, na verdade, quando eles estão projetando, muitas das vezes eles ligam para você para tirar uma ideia. Já na hora que eles estão projetando, para ver se aquilo vai funcionar. Isso é muito massa, mas só que aí vem também, a mesma história que eu te falei do meu cliente, a leitura que eu faço com o meu cliente. Então, a hora que eu consigo passar isso pro arquiteto, que na verdade eu vou estar atendendo o cliente dele, ele sabe que eu não estou ali para concorrer com o serviço dele. Sim. Eu estou ali para complementar o serviço dele. Somar, né? Exato. E na verdade, o complicado é que muitas vezes, até com arquitetos que às vezes eu até não consegui trabalhar, é que realmente acontece isso. A pessoa não entende essa situação, que eu não quero de forma alguma desrespeitar o trabalho dele. Eu quero, na verdade, eu estou ali para melhorar o trabalho dele. Porque ele tem o conhecimento de desenho e eu tenho conhecimento técnico. E a hora que você une essas duas coisas, é perfeito. Isso é muito bom. Então tem um ou outro, assim, mas são pouquíssimos, que é difícil você conseguir fazer essa junção. Mas quando é feito, é muito massa. Então aí tem algumas situações que realmente o arquiteto me liga e fala, não dá pra gente fazer alguma coisa assim e tal. Existe esse caminho, porque tem situações que o papel aceita tudo. Sim. Só que você não consegue colocar isso no mundo real. A função, né, que a gente estava conversando. Exato. E a maioria dos projetos que aparecem para você, o cliente vem direto, assim, é uma proporção. O cliente vem direto ou vem através de arquiteto, assim, que já te entrega um negócio pronto? Cara, eu devo trabalhar com uns 90% de direto com o cliente. E eu não tenho vendedor. Tudo é indicação. Tudo é indicação de cliente. Você está contando, desde o começo foi assim. Sempre. Tipo assim, você não vende teu serviço? Não. Só recebe ligação? Exato, eu não vendo. Eu não tenho vendedor. Isso aí é uma coisa muito legal, cara. É uma coisa muito legal, só que é uma coisa muito complicada ao mesmo tempo. Porque é uma responsabilidade muito grande. Você fazer a gestão disso, de entrega, o cliente entra... Tudo eu faço. Quanto está teu prazo hoje? Hoje eu estou entregando em maio. Hoje está na primeira quinzena de maio. 3 meses. Mas é tudo eu que faço.
Porque eu trabalho assim, eu me formei trabalhando como marceneiro, trabalhando em São Paulo, Brasília, e a gente trabalhava só com contrato, rescisão contratual, multa por atraso, multa por isso, multa... Então você aprende a trabalhar muito na risca, com prazo, você aprende a dominar o teu trabalho pensando em horas trabalhadas. Eu aprendi a trabalhar desse jeito. Então eu aplico isso na marcenaria até hoje. Isso eu aplico total. Tanto que o cálculo de valor, eu trabalho com um cálculo em cima de horas trabalhadas. Material usado, eu não trabalho por metro quadrado. Tem muita gente que trabalha... O metro quadrado do armário custa X. Só que o metro quadrado do armário, ele pode ter tanto de agregado de material, tanto agregado de mão de obra. Era isso que uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Por que, por exemplo, eu vou fazer um orçamento de imóveis planejados, aí eu pego os orçamentos assim, sempre isso que acontece, cara. Eu abro os orçamentos assim, aí tem a primeira empresa 25 mil, aí a outra 45 mil, aí a última mais cara 70 mil. Por que tem essa diferença às vezes? Isso que é lógico, tô trazendo uma situação hipotética, mas por que às vezes eu vejo que a diferença é tão grande dos orçamentos entre as empresas? Eu não vejo acontecer, por exemplo, eu vou fazer um orçamento e os orçamentos saem semelhantes. Deu 5% no não, total. são assim, às vezes são coisas absurdas, assim, para o mesmo projeto, o que você quer fazer uma cozinha, enfim. Por que tem, cara? É essa questão, assim, de material, o que coloca? Não, o material não. O material, na verdade, todo o material que vai ser colocado, basicamente vai estar até em orçamento, até em contrato ali, qual que é o equipamento que está sendo usado. Porque uma coisa que pode encarecer, por exemplo, são corrediças slope, que tem um valor mais elevado. Só que o MDF, por exemplo, é o mesmo valor que eu pago, a outra pessoa paga. O pessoal vai pagar. Vai ter uma diferença porque eu compro menos chapas. Mas deu uma diferença de R$5, R$10 por chapa. A assinatura da empresa é o quê? A assinatura tem muito disso. A assinatura vale muito valor. Tem muito valor no orçamento. Agora, uma outra coisa também é o tipo de mão de obra que você está colocando. Isso é caro. Isso faz muita diferença no valor final. Porque tem... você vai colocar uma mão de obra que não seja uma mão de obra totalmente especializada. Ela acaba que você não demanda de estar pagando profissionais com valor mais alto para entregar o que realmente eu quero que entregue. Então, vamos vender. Põe para rodar uma coisa assim. Isso influencia muito na questão de valor. E uma outra coisa é que não existe uma tabela para você fazer um móvel planejado. Cada empresa tem a sua tabela. E aí chega, às vezes está fazendo a mesma coisa, tem a mesma assinatura, o mesmo know-how, a mesma coisa, só que deu uma diferença grosseira de preço. Porque usa-se uma tabela, a tabela de cada um. Não existe uma tabela vamos falar assim, que todo mundo trabalha com ela. E aí vem a outra situação também, que às vezes você não tem uma empresa, que aí você já não tem encargo, porque aqui em Poços tem muita gente que trabalha sem uma empresa. Então, isso aí você já tira encargo, já vai tirando tudo isso aí. Mas o que eu acho que mais prevalece é a falta de tabela para todos trabalharem igual. Então, cada empresa tem a tabela da sua assinatura. E para o cliente decidir isso? Porque, por exemplo, ele tem ali vários orçamentos para o cara tomar um ponto de decisão, ele não é do ramo, ele nunca construiu, a primeira casa dele vai fazer móveis planejados. Você tem portfólio para mostrar, trabalhos que você já fez? Como você apresenta? Não, eu não tenho. Na verdade, eu já tive. E foi a época que menos deu resultado. Valeu tudo a pena. Eu sou meio contraditório no que eu vou te falar. Foi a época que eu menos tive resultado, era quando eu tinha showroom centro, e foi a época que menos deu resultado. E o que é o portfólio, o que é o meu showroom? É o meu cliente. Porque todo cliente que vem para mim, ele já vem... eu sempre falo assim, o meu cliente ele vem 50% vendido, o resto é eu que tenho de fazer. Ele já conheceu do trabalho, uma indicação, já viu o negócio muito bem. Exato. Eu sempre brinco assim, eu sou uma empresa que eu não tenho vendedor, e eu devo ser a empresa que mais tem vendedores na cidade. Todo cliente meu se torna vendedor.
Marketing que a gente brinca de boca a boca, né? Sim, na verdade esse é o marketing mais forte que existe. E se a pessoa souber trabalhar esse marketing, ele é perfeito, ele é muito bom. Eu sempre bati nessa tecla, que esse marketing, ele é o marketing mais barato e é o marketing mais bruto que tem. Ele chega e ele vende o teu produto, ele não deixa um negócio no ar, ele vende o teu produto. Então aí, por exemplo, você falou de como que, a hora que você está ali com 5 orçamentos na mesa, como que o cliente vai resolver isso? Normalmente, os meus clientes, eles não vão ter 5 orçamentos na mesa. Ele já vem direto. Meus clientes quase todos são assim, inclusive os que vêm novos, geralmente já vem com 1 ou 2 pegadas ali, mas geralmente já está nessa tocada. A hora que o cliente tem vários orçamentos, uma pessoa que vai poder auxiliar bem ele é o arquiteto, que já vai conhecer aqueles 5 que estão ali, ele já vai saber. Já vai fazer um filtro, né? Ele já vai fazer um filtro. O arquiteto, ele já vai ser uma mão, um amparo muito legal para a pessoa que está indecisa ali. E há uma indicação. É legal a pessoa pegar aquele filtro que o arquiteto deu e tentar pegar uma indicação de um amigo, que eu acho que é o mais forte. É falar com o cliente daquele fornecedor. Né? Exato. Ou se brincar, você ir lá na casa do teu amigo que tem uma cozinha muito bonita. Quem que fez pra você? Você gostou? É o que acontece. Deu problema? Como porque o feedback da pessoa que tem o produto em casa... Tá usando todo dia, né? Ele vai saber falar pra... é muito legal, mas o pós-venda é ruim, isso é ruim. Precisa de um ajuste, o cara não vem. Ou isso é bom, o pós-venda é bom. Porque uma coisa muito legal na marcenaria é o pós-venda. Ninguém pensa muito nisso, mas o pós-venda é uma das coisas mais importantes que tem. Porque a marcenaria, ela é formada de vários elementos que podem dar problemas, pequenos problemas. Portinha que você precisa de um ajuste, cordiça que teve um probleminha. E faz a diferença, cara. Faz a diferença. Se o cliente ligar, pedir, a pessoa tá ali para atender. Acabou, velho. Então, esse pós-venda é importantíssimo. Isso aí é uma coisa muito legal pra galera sacar isso aí. Porque esse pós-venda faz você vender. Aí uma coisa que eu sempre faço, todo serviço meu, deu um ano qualquer coisa, eu pego e ligo pro cliente. Como é que tá aí? Fernando, deu um probleminha. Beleza, vou agendar semana que vem, vai alguém aí. Fernando, tá tudo certinho. Fernando, tô precisando de um negócio, você vem ver? Então, essa ligaçãozinha que você faz ali, primeiro, o cliente, ele fica... Você tá fazendo parte da família dele. Você foi perguntar como é que tá o móvel que você vendeu para ele. E ele volta a lembrar de você, né? Ele volta a lembrar de você. Aí quando ele tá precisando de mais alguma coisa, e o amigo teu lá já falou para ele que tem uma marcenaria que é muito boa lá. Mas aí o cara... fiz o serviço com o cara aquela vez. O cara me ligou agora 2 anos depois para saber como é que tá. Eu vou fazer com ele de novo. Só por causa da ligação. Você volta a ser presente na vida do cara. Exato. Então você sempre tem de estar presente. Eu acho que de repente você passar na rua, cumprimentar a pessoa, entregar o serviço e de repente dar um agrado para ele. Isso é legal. Você tentar fazer ter relacionamento. O relacionamento pós-venda é importantíssimo. Isso eu dou valor demais, cara. Fernando, e a questão, porque eu vejo que desde o início da tua trajetória, e principalmente quando você começou carreira solo, que você abriu a sua marcenaria e tal, a qualidade sempre foi o ponto que eu acho que fez você chegar onde você chegou e você ter tantos vendedores assim como ninguém. Mas, cara, e a questão de qualidade versus preço? Porque a gente estava até conversando no começo que quando a gente começa a buscar por mais qualidade, isso tem um preço. Tem preço. Esse pós-venda, tudo isso, é aquilo. Você está pagando por um serviço impecável. E como que você equilibra isso? Difícil. Isso é complicado. Porque aí vem a história daquela pergunta tua, por que dos orçamentos que tem... porque hoje tem um mercenário em cada esquina, né? Exato. Exatamente. Então, isso aí é um negócio bastante difícil. Porque acaba que não tem como a pessoa pagar barato por um produto que seja bom, que seja com uma excelência bacana e que não vai ter problema. Então, essas duas coisas não conseguem andar junto. Isso aí eu acho que em qualquer área. É muito difícil isso andar junto. Então, eu tento
passar o menos possível desse custo que eu tenho extra, para eu sempre estar ganhando no volume. Mas acaba que o valor ainda normalmente ainda acaba sendo um pouco diferente de uma outra marcenaria ou de alguma situação assim. Mas eu sempre tento fazer isso, diluir o máximo possível, passar o menos possível, para eu poder usar isso como minha carta de alforria, né? Mas é difícil, isso é difícil de dar. Sabe uma coisa que me assusta um pouco? Por exemplo, eu como cliente, se eu quero fazer o móveis planejado na minha casa, eu não tenho nenhuma base do quanto vai ficar. Eu não sei o que vai custar. Isso, como cliente, me assusta um pouco. Eu vejo que tem muita curiosidade, por exemplo, na internet, ou as pessoas em geral. Quanto que fica para fazer o móveis planejado da minha casa? Quanto que fica para... Você entendeu? Porque a gente não tem base, não tem parâmetro para você saber. Ainda mais hoje em dia, né? Porque cada dia muda toda vez. E assim, o móveis planejado pra gente, só pra gente que tem dinheiro, tem um poder aquisitivo alto, existe alguma coisa no mercado que você consiga entregar, ou as marcenarias, empresas, enfim, de planejados, são nichadas, por exemplo, tem determinado empresa que atende em público X, tem outras que atendem em público Y. Isso tem um pouco. Isso tem um pouco. Mas eu trabalho assim bem 50/50. Com uma classe mais alta e com uma classe mais baixa. E para mim o preço que eu dou para X é o mesmo para Y. E isso nunca me deu problema para vender para o X. Nunca me deu problema. Já me deu problema para vender para o Y. É sério. Teve uma vez eu passei um orçamento pro meu cliente, aí o cliente não fechou comigo porque achou muito barato. Era assim, sério. Mas só que um cliente alto padrão. Você não tá muito barato, um cliente alto padrão. Aí depois eu vim descobrir, um amigo dele, que é cliente meu, o cara me ligou e falou: Fernando, você viu que loucura que aconteceu com o serviço do fulano? Eu falei: então, ele não fechou, é que o serviço era grande, ficou caro e tal. Ele falou: não, você não tá entendendo. O serviço ficou barato. Por isso, porque ele tinha pegado orçamentos com empresas que atendem mais Y. E eu trabalho sempre com o mesmo valor. Então, eu tenho clientes na Zona Sul, tenho clientes no Chateau de Versalhes, eu tenho clientes na Campo da Cachoeira, eu tenho clientes aqui no Itamaraty. Então, eu não tenho muito assim de... ali eu não trabalho, ali não dá pra ganhar dinheiro. Entendi isso. Mas é que eu acho que é um pouco da paixão também. Pra mim, marcenaria é marcenaria, tudo igual. Acabou. Então, o cliente do local tal vai pagar. Cara, vamos colocar o serviço para ele, tem que ser igualzinho o outro que vai estar lá no local tal, e acabou. Aí o que acontece? Aí tem as situações que determinados clientes você não pode oferecer o top de ferragens, por exemplo, que são coisas caras. Que aí você tem de ter um mínimo de discernimento também. Falando de material, né? Exato. Porque o material vai fazer a mesma coisa. Sim. Só que um custa R$1.000 e o outro custa 50. Tem essas diferenças. Mas eu não falei assim longe, não. Tem essas diferenças. Então você tem que saber fazer a leitura também, pra você saber qual material que você oferece. Entendi. Então tem essa situação. Porque a hora que você está tendo essa conversa e tal, essa leitura te mostra o que você pode ou não oferecer. Então o público, como se diz, não precisa ter medo na hora de procurar aí uma empresa de imóveis planejado. O cara que hoje está olhando esse vídeo aqui, ele se interessou. Não, de forma alguma. Eu acho que só tem de saber procurar uma indicação, uma indicação de um amigo, uma coisa assim, para ele saber o que ele vai colocar em casa. Mas ficou um pouco caro. Às vezes compensa demais pagar um pouquinho mais caro. Você paga uma vez só. Vai durar mais. Vai durar mais. O equipamento que a pessoa está colocando é melhor. Às vezes o equipamento é igualzinho que o outro vai colocar, mas o carinho que aquele profissional colocou faz o móvel durar mais.
porque ele teve um cuidado maior na hora de colocar a bitola correta do parafuso, porque é aí que moram os detalhes. A bitola correta do parafuso faz o equipamento ter uma vida útil maior. A cola certa, na temperatura certa, faz aquela fita ficar mais tempo colada. Então aí o equipamento que você tem na fábrica faz muita diferença. Sim. Porque ele dá um equipamento que ele está ali para fazer aquilo que é para ser feito. Né? Então isso aí é legal. Eu acho que sempre a indicação é... Legal. Sabe, eu quero ir para um outro mundo, que até eu e a gente estava conversando, que eu acho que eu quero escutar um pouco da sua opinião com relação a isso. Por exemplo, quando eu vejo que você está atendendo o cliente final, o cara acabou de mudar, comprou uma casa ou acabou de construir, ele está fazendo um móveis planejado, é aquilo que você falou, entra muita paixão do serviço que você está empregando ali. Porque você vai pensar ali especificamente uma casa ou um apartamento que você vai, né, estudar aquilo com afinco. E no caso de uma construtora, que aí eu acho que é um outro olhar, já é um olhar de corte de custo, é um olhar de grande escala, é um olhar que muitas das vezes o cara quer entregar e a gente sabe... Não tem o fator humano. É uma coisa assim, inteiro, né, quase que industrial, assim, né, um outro tipo de olhar. Se atende esse tipo de demanda, como que funciona? Já é um outro tipo de trabalho? Eu atendo, tem umas 2 empresas na cidade até que eu atendo. É uma situação um pouco mais difícil para mim como profissional trabalhar. Você gosta de ser psicólogo? É aquela coisa, né? É bom para você como empresário e como marceneiro. Me falha como profissional. Então, mas eu tenho de atender, porque a partir da hora que eu optei a ser empresário, eu tenho de ser empresário. No momento que tem boleto para vencer? Tem boleto para vencer todo dia. Tem funcionário, tem dia 5, dia 20, é uma loucura. Então você acaba que tem muita coisa que você passa por cima para você atender o teu lado empresarial. Não tem como. E aí a consultora chega muito nesse ponto. Que você não... Na verdade, não é que você não vai fazer bem feito, mas você não aplica o mesmo carinho que você aplicaria num residencial particular ali, que é do cliente final. Né? Porque você está fazendo uma coisa mais pensando no volume, no final mesmo, que é o final financeiro. Não chega a ser um serviço personalizado? Não. Por uma necessidade específica? Na verdade não, né? Porque um serviço assim, se atendendo à consultora, ele acaba sendo um serviço mais financeiro, né? Pensando mais no financeiro, porque você tem X para você gastar. A consultora tem X para gastar e você tem de encaixar naquele perfil ou o outro vai encaixar. Resumidamente, aí é frieza. Você encaixa ou não encaixa? Eu encaixo, então faz. E aí, nesse aspecto, entra bem a questão do orçamento, a cotação. Sim. A parte da construtora, ela tem muitas das vezes um olhar mais frio. Sim. Aí é total. E aí, nesse ponto, o que me ajuda muito é o meu equipamento. Porque o meu equipamento ele tem uma produtividade muito boa. Então, quando eu vou atender consultora, aí eu já chego, aí eu consigo trabalhar nesse ponto, porque aí eu trabalho com a produtividade do meu equipamento. Aí eu consigo baixar custo. Só que, na verdade, eu acho que são 2 consultoras que eu atendo, na verdade. Eu acho que por que eu consigo atender tão bem? Porque a gente não faz nada em dinheiro. A gente troca em permuta, a gente troca em apartamento. É o meu pezinho de meia que eu faço para as crianças. Então, eu acho que é até um pouco que eu dou o braço a torcer também, é por isso, porque aí eu estou preparando uma coisinha para as crianças. Mas eu, como profissional, eu prefiro muito mais atender o cliente final. Tem um contato humano, né? Eu gosto de ser o psicólogo. Ô Fernando, e nesses tempos sombrios, difíceis de pandemia, a gente sabe que em termos de material, principalmente a gente que está do lado de consultora, tá uma loucura. E eu acho que isso afetou o seu setor também. Total. Só que no final das contas, em termos de venda e tal, melhorou, piorou, continuou a mesma coisa? O que você tem de perspectiva? A gente estava conversando antes sobre isso.
Ano passado, a minha empresa vai fazer 12 anos esse ano. Ano passado foi o ano que eu mais trabalhei, foi o ano que eu mais vendi. Melhorou. Melhorou muito. Esse ano tá todo vapor. Não sou pra você ver. Vai entender. Mas você acha que isso deve ao fato de, sei lá, as pessoas estão mais em casa, começam a perceber Total, que é um negócio mais de função, quer dar um... Isso aí é nítido. Você tem esse feedback dos clientes. Eu tenho esse feedback, todos os clientes me passam. O que acontece? Quase todos estão de home office. Todo mundo em casa. E, cara, a vida de todo mundo é muito corrida. Então a galera sai de casa às 7 horas da manhã, chega em casa às 8 horas da noite, e correndo para levar as crianças, e vamos e tal. Ninguém vê que a cozinha tá velha. Ninguém vê que tá faltando um armário lá no quarto. Faltando espaço. Tá desorganizado. Eu acho que a vida atual, ela tá tão corrida que o ser humano perdeu até a pegada de lembrar que tá faltando espaço, que ele precisa ter maior qualidade de vida em casa, que ele precisa investir na vida dele. E isso é normal, isso é de todo mundo, nós todos somos assim. Só que aí com o negócio da pandemia, todo mundo tá ficando em casa. Por mais estressado que todos estejam em casa, todo mundo tá vendo que tá faltando espaço no armário, todo mundo tá vendo que a cozinha tá um lixo. Tá desorganizado. Tá desorganizado. Tem de colocar um armário lá no quarto do fulano. A lavanderia é caixa de papelão, tem de fazer a lavanderia nova. Então todo mundo tá dando tempo de ver isso. E todo mundo tá em casa. Quase ninguém tá podendo sair. Ninguém viajou. Então férias tá no banco. O dinheiro que gasta no boteco até não poder mais lá, eu sou um desses, tá no banco. Então você acaba que você chega num ponto que você fala, tem de fazer um armário novo. Não tem dinheiro. Agora tem dinheiro, tá lá no banco, vamos fazer. E aí, pra mim, refletiu muito desse jeito. Mas refletiu muito mesmo. E aí todo serviço de cliente. Cliente que indicou, cliente novo. E aí o cliente novo até é um barato, né? Que o cliente novo, ele me liga, a primeira coisa que ele me fala assim, ô Fernando, tudo bom? Tudo bom? Eu tô precisando de um serviço de marcenaria. Te interessa me atender? Só me interessa sim. Quem me te indicou foi o fulano de tal. Poderíamos conversar? É sim. Então é legal. Então a pessoa se apresenta e parece a maçonaria, né? Apresenta quem colocou ela no fogo também. E aí começa. Então é bem essa pegada. E aí pensando na pandemia, aconteceu muito isso. Então esse feedback eu recebi de vários clientes. Só que aí em contrapartida, valores dos materiais, né? Subiu muito também. Muito. Ainda tá subindo? Tá. Não. Toda semana tá dando. De primeiro tem mais um. E agora tá legal que os fornecedores, eles avisam a gente com 3, 4 dias de antecedência, tal dia vai ter aumento, dia primeiro tem outro. Absurdo. E não são aumentinhos lá não de 1%, 12%, 10%. Então, e sabe que eu fico olhando isso, me volta aquele pensamento que o meu pai, o meu avô comentavam da época de inflação, né, que a gente passou. E, claro, a gente não chega a esses patamares, mas são aumentos, assim, recorrentes. E como o teu serviço, ele demora, tem um período de entrega um pouco mais longo, como que você faz a questão do custo para a pessoa pagar? Você repassa esse reajuste, é um preço fechado? Não, eu trabalho com preço fechado. Eu trabalho com você veio a mim... Por exemplo, eu quero fechar com você, vou fazer o planejado da minha cozinha. Aí você vira para mim e fala, mas agora eu não posso te atender, vou te atender daqui daqui 20 dias, e só que o seu serviço vai demorar mais X dias, por exemplo. Nesse espaço de tempo, eu fechei com você o serviço. Como que funciona? Então, aí vem a indicação. Por incrível que pareça, é a indicação que faz essa pergunta, que dá a resposta a essa pergunta toda. Porque a marcenaria, na verdade, ela é uma profissão meio prostituída. A verdade é essa. E acabou que tem muita gente que pega dinheiro e não paga, não compra material, quando vê, dá problema. Então, é muito cheio desses casos. E é lógico que reflete em quem faz o negócio direito. E eu trabalho só desse jeito.
fechamos o serviço, vamos fazer a tua cozinha, R$10.000. Eu pego 50% de entrada. Aí eu vou lá e compro o material que vai fazer a tua cozinha. Tá estocado. Aí o meu barracão é um barracão de bom tamanho, exatamente para eu guardar material. Entendi, o material você já pega. Aí eu peguei o 50%, é o material, guardei, estoquei o material teu. Tá lá. Beleza. Aí, nesse meio tempo, eu tô entregando outros serviços e tudo mais. Aí cheguei a hora de fazer o seu serviço, eu vou lá, faço, entrego e concluo o pagamento. Porque você congelou o preço dos materiais. Porque o que faz a oscilação é o material. Aí eu congelo ele a hora que eu pego a entrada. Entendi. Então, aí todos eles eu trabalho assim. Mas por que a indicação faz isso dar certo? Porque a hora que você indica o meu serviço pro Gui, o Gui já sabe que eu posso dar, que ele pode dar a entrada para mim, porque você já fez e não deu problema. Então aí entra a questão da confiança. Entra a questão da indicação. A indicação é uma confiança entre pessoas ali. Que vira um circo. E essa confiança, na verdade, quem depende dessa confiança sou eu. Então, se eu não te atender direito, você não vai me indicar lá. E a hora que você me indicou lá, você sabe que... Porque você é um cara sério. Então, o Gui sabe que ele pode pagar para mim porque você já indicou. Então, eu bato nessa tecla de novo. O tal da indicação... É essencial. Você vai formando vários... No meu caso, é um absurdo. Foi um absurdo e continua sendo. Então, tudo que eu mais estimo na minha empresa é os meus clientes. Eu sempre escuto que a melhor forma de vender é você não ficar vendendo o teu produto, né? Que é o teu caso. Você não fica empurrando, né? Você fala, esse tipo de trabalho que eu ofereço no mercado e o mercado vende para você. Porque aí, por exemplo, eu chego e falo, o mais importante é o cliente, mas o teu funcionário. O meu funcionário, como se diz, é parte da engrenagem ali, que eu sou funcionário da empresa também. Então não adianta eu falar assim, não, o mais importante é o meu funcionário. Eu também sou funcionário. Então eu acho que o mais importante é o cliente tem que estar satisfeito. Para fazer nós, funcionários da empresa, da Fernando Costa, tá rodando ali. Porque eu dependo dele também para comer. E eu dependo de estar todo mundo junto. Tanto que os meninos que trabalham comigo, eu nunca falo assim que eu sou o patrão, ou que é eu que mando, ou é o funcionário. Não, nós somos funcionários, todo mundo igual. Exato. Nós somos todos funcionários da empresa. A única coisa é que eu acumulo uns 8 cargas a mais. Só isso. Mas somos todos funcionários da empresa. Você tocando nesse assunto de funcionário, eu costumo perguntar sempre para o pessoal que vem aqui, né, para os nossos convidados, eu me compadeço muito com o desemprego, cara. Eu acho que é um problema que a gente vive e é uma situação triste. Você vê, né, muita gente desempregada. Sim. E eu vi que é uma oportunidade, como a gente vem trazendo muito, eu falo que a construção civil ela é rica de muitas pessoas envolvidas. Né? Se você erguer uma casa, um predinho, é tanto fornecedor, colaborador, prestador de serviço que você fala, nossa, é incrível. E como a gente está com esse projeto, vai vir muita pessoa diferente, né, que atua em cargos, enfim, funções diferentes. A pessoa que está assistindo aqui e ela, às vezes, fala assim, nossa, que legal, pode ser uma oportunidade. Como que é a barreira de entrada, por exemplo, para alguém começar a trabalhar com você? Você como empresário, geralmente você vai contratar alguém que já atua no mercado, você dá oportunidade para quem quer começar, um jovem que quer aprender a profissão, porque eu vejo que muitas das vezes, às vezes os jovens de hoje ficam tentando entrar em algumas portas e outras, né, que às vezes é um serviço que hoje em dia você pegar com um jovem e você fala assim, trabalhar com marcenaria é um negócio parece que é antigo, né? Sim. Só que às vezes é uma oportunidade do cara trabalhar, dele crescer, dele se desenvolver. Porque é um mercado super aquecido, né? Pelo menos a nossa exatamente, percepção. Eu vejo assim, uma economia girando no meio disso, cara, riquíssimo. É muito legal, cara. Como que funciona a contratação de pessoas? Na verdade, esse foi bacana isso aí que você falou. Hoje eu tenho 4 funcionários. Os 4 funcionários, todos foram formados por mim. Do zero. Do zero. Igual você começou quando você... Exatamente.
foram todos formados por mim. Então eu tenho o Jefferson, que é o Jaco, ele tem 10 anos comigo. Ele entrou para trabalhar comigo lá para varrer. Ele tinha 15 anos. E eu não podia, mas disse, não, vamos ajudar a limpar aqui, tal. Desculpa, não podia. Para varrer. E ali foi indo, ele tem 10 anos de profissão. Aí hoje ele tá, eu acho que com 25, ele tem um carro dele. Você vê, é isso que eu falo, cara. 25 anos. O cara tem 10 anos trabalhando, já tem certeza que tem a vida do cara, já tá... Ele tem o carro dele, ele tem moto dele, ele tem, até esse dia eu tava vendo lá, ele tem um bom fundo de garantia. Então isso é muito legal, cara. Eu gosto muito disso. Só que é um negócio muito... trabalhoso. Muito trabalhoso. Você formar pessoas, né? Então, a partir da hora que você resolve formar a pessoa, tem que ser uma situação, uma época que a marcenaria esteja estabilizada de funcionários, estabilizada de pessoal. Porque, na verdade, a hora que você contrata uma pessoa para você formar ela, você tem de pagar para ela aprender. E só que você não para ela, você não tá pagando para ela, porque você para mais um profissional teu. Entendi. Então isso é bastante difícil. Então toda vez que você vai formar é uma hora que você tem de estar com o teu pessoal redondinho. É um problema, né? Porque eu fico pensando assim, não é uma empresa que você pode fazer uma contratação em estado de emergência. Sim, não tem como. Você não pode deixar que a empresa não tem como, entre nessa situação. Nessa situação. Porque entrou nessa situação, você não consegue entregar. Porque como que eu vou colocar uma pessoa lá na tua casa para montar um serviço que ela não tem o conhecimento necessário, que ela não tem a habilidade necessária e que ela não tenha a responsabilidade e não tenha a confiança necessária. E mesmo seja um profissional da área, às vezes o cara trabalha de uma forma totalmente diferente e é o teu nome que tá entrando. Não, isso aí acontece muito, porque nem sempre você tá com o teu quadro redondo. Então às vezes você precisa colocar alguém rápido lá. Aí você contrata quem? Você contrata uma pessoa que já sabe, que já é um marceneiro, uma coisa assim. E ali você leva uns 2 meses mostrando como que é a tua assinatura de trabalho. Mas você passar a cultura da empresa e não como o cara ser um marceneiro, né? Exato, exatamente. E isso aí já é um outro detalhe. Porque a pessoa já vem com vários vícios. E aqueles vícios tira a tua assinatura. Porque, na verdade, a hora que você indicou o meu serviço pro Gui, o Gui quer aquilo que ele viu lá na tua casa. Ele quer aquilo que você falou. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Exato. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, quando eu coloco uma pessoa que não está apta ainda a fazer a assinatura. Ferrou. Porque ela vai fazer de acordo com os vícios dela. Você sabe que eu vejo que, pelo que a gente conversa, muitas empresas ligados à construção civil tem uma dificuldade imensa de crescer por esse fator específico. Pessoas, formação de pessoas. Porque às vezes ele fala assim, cara, eu tentei tanta gente e acabei desistindo. Eu prefiro a minha empresa um pouco mais enxuta, mas com pessoas que já estão ali, do que eu tentar colocar muita gente, só que eu vejo que desanda. Eu sou exemplo disso. Eu cheguei a ter 18 funcionários. E foi a época que eu quase quebrei. Eu ia até te fazer a pergunta se você tem ideia, ambição, enfim, de crescer. Sabe? Eu ia te fazer. Mas é engraçado, eu vejo muito isso. Não, e eu ia perguntar porque ele fica no operacional como marceneiro, só que ele também faz gestão, ele ele é psicólogo, ele compra material, você faz tudo. Então, tipo assim, pra você crescer, você vai ter que delegar e tal, e isso é difícil. Um desafio. É difícil. O delegar é muito difícil. E mais uma vez, é o teu nome, literalmente. Literalmente é o meu nome que tá lá. Então, e aí eu prezo muito por isso. E aí a hora que eu fui e falei assim, não, agora eu vou ficar grande. Agora crescer, vou dominar a posse. Agora eu vou acabar com esse lugar. Aí eu fui lá... Foi a época que você fez o showroom? Foi a época do showroom, exatamente. Tá vendo? Então, pra você ver, aí eu tinha 18, não, mentira, eram, acho que 16 funcionários, que tinham 4 ou 5 lá no showroom, mais 11 ou 12 da fábrica, coisa assim, alguns números assim.
E ali começou a brincadeirinha, e ali a loucurada, né? E o showroom tava lá, e não vendia, né? Eu falei assim, que coisa, né? Mas tava fazendo bonito, né? Não, tava bonitão. Bonito, e né? de terno. Eu trabalhava na fábrica. Eu trabalhava só na fábrica. Eu não ia no showroom. Olha só. Não, eu ficava na fábrica, eu gosto da fábrica, velho. Só que aí eu comecei a ver que tava tão errado o negócio, mas tão errado, que eu saía da fábrica e ia pro showroom, porque eu tinha cliente para atender à noite. Então, o serviço que eu faço hoje, que eu vou lá na casa do cliente, só que hoje eu só faço em loco. Mas antes eu ia fazer lá no showroom. Aí eu trabalhava quase todo dia até 10 horas da noite, atendendo cliente lá no showroom. Eu falei, mas o que tá adiantando esse showroom, gente? Porque não é o showroom que tá vendendo, é eu que tô vendendo. Aí até que deu aquele estalo assim na cabeça da gente, quase quebrei. E eu falei, vou fechar tudo. Fechar tudo, mandar todo mundo embora. E eu fiz isso. Fechei a showroom, fiquei na fábrica, nós ficamos em, acho que 3 ou 4. E eu dei uma caída mesmo, até para dar uma reerguida, financeiramente, tudo. E consegui levantar, mas tudo nessa pegada de eu fazendo essa 300 mil cargos aí. E eu acostumei a fazer isso. Que aí eu vou lá, eu faço, eu quero estar com o cliente, eu quero vender, eu quero assessorar o cliente me liga em casa porque tá com dor de cabeça e vamos que vamos e tá lindo. E eu gosto dessa atenção, eu gosto desse muvucão. Assim. Mas nessa época o que aconteceu? Você pegou muito serviço, você não conseguiu manter a tua assinatura? Eu não consegui manter. Estava investindo muito em pessoa, em local e tal? Acaba que chega num ponto que você começa a investir muito em pessoal, você perde um pouco o controle do teu gasto, porque a hora que tem um montão de gente falando que precisa comprar folha sulfite. Folha sulfite, gente, custa... Quanto custa um folha sulfite? 30 hoje, né? Tá custando 100 reais. Mas sei lá, mas sei lá, custa 20 reais. Ah, precisa comprar folha sulfite. Ah, não, então pega 100 conto lá e compra folha sulfite. E aí precisa comprar um teclado novo, vai lá, pega 100 conto. Vai indo, né? Você perde, o negócio começa a vazar, que é 50 pra lá, 100 pra cá. E quando vê, chega no final do mês, foi 20 mil. E assim vai indo de uma forma que você começa a perder a tua assinatura e você começa a não vender tão bem mais teu produto porque a qualidade tua já não é mais aquilo lá. E aí a hora que o cliente chega para argumentar com você não tem nem argumento mais. Porque você perdeu o que você falava que você tinha. Pelo menos comigo aconteceu isso. Sim. Então, aí pra mim foi uma época que quase me deu depressão e tal, porque realmente eu tava perdendo meu nome. Que eu falei assim, não é possível, cara. Tanto que eu lutei pra fazer isso, aí quando eu ver eu vou perder porque eu resolvi ficar bonitinho. Então aí... porque querendo não é um serviço que você consegue fazer em larga escala, fazer uma linha de produção, é um serviço personalizado. Exato. É um negócio, enfim, artesanal, caso a caso, e você não consegue pegar isso e montar a linha de produção. E aí nisso aí acaba que você começa a contratar muita gente, você depende de muita mão de obra e depende de pessoas. E nessas contratações, às vezes, vem umas maçã podre pro meio e... Então aí você começa a perder o feeling da coisa, você perde a mão. Então aí volta naquilo lá que você falou, eu quietinho lá, eu sei certinho o que está acontecendo, eu sei certinho do custo final da marcenaria, eu sei certinho se está precisando da folha sulfite ou se não está precisando. E com certeza o resultado financeiro é bem maior do que quando você estava. Falou tudo, velho. O resultado financeiro é muito maior, o faturamento é muito menor. E são contas que não batem, mas todo mês fica igualzinho. Então é interessante isso. A partir do ponto que igual no meu caso, que na verdade eu não aprendi foi a delegar. Aí foi uma falha minha como empresário. Porque eu sempre falo que eu não sou empresário, eu sou marceneiro e eu provei que eu não sou empresário. Por isso. Mas a partir da hora que a pessoa tem essa pegada, tem esse dom, ela tem que ficar grande mesmo, porque é a pegada dela. É o jeito, ela veio para aquilo. Mas a partir da hora que ela não tem essa pegada, não adianta você ficar
batendo de frente, porque você vai se dar mal. Porque você tem de fazer o que você é bom para fazer. Uma coisa que eu aprendi, eu sempre aplico isso com meus funcionários. Não adianta você querer tirar da pessoa o que ela não pode te dar. Se a pessoa é boa para varrer chão, põe ela para varrer chão. Ela vai varrer um chão que vai ser a coisa mais linda do mundo. Ela vai estar dando lucro para a empresa, fazendo aquele serviço bem feito. A pessoa é boa para controlar uma empresa inteira. Põe ela para controlar a empresa, mas não põe ela para varrer o chão, porque ela não vai saber. A mesma coisa. Não adianta colocar ele para que não vai dar certo. Então não adianta você querer forçar a pessoa. Você tem de achar a deficiência da pessoa e achar uma outra pessoa que cubra aquela deficiência. Aí você tem duas pessoas que são completas. Time, né? Acabou. Time. Estruturar um time. Time. A hora que você estruturou um time, aí você tem uma equipe massa. Mas enquanto você não acha a falha do fulano e que o cicrano cobre aquela falha, você não tem um time ainda. Na verdade, você está dando um rim ponto de faca. E se descobre isso a hora que você descobre que é a tua falha, né? Que até então você não sabia ver aquilo, que era uma falha tua. E a hora que eu descobri isso, a produção foi muito maior, o gerenciamento que eu consigo fazer na empresa é muito maior, a corte de custo foi muito maior. Então, eu acho que a primeira coisa para você achar os problemas dos outros é ver os teus. A hora que você fez isso, aí fica fácil de ser. E hoje em dia você consegue parar final de semana, descansar, ou a cabeça fica ali? Não, sábado, tchau. Esquece de mim. Desliga. Desliga o telefone, desliga tudo. Não funciona. Hoje o Fernando funciona no horário comercial. Segunda a sexta. Não, mas segunda a sexta, até a noite, assim, eu ainda fico bem pilhado ainda. Agora sábado, domingo, esquece de mim. Esquece de mim que eu sou da cerveja. Agora, esses dias que eu tô em fase final da obra, esses dias não tá tendo muito o que fazer, não. Então, agora eu queria entrar nessa seara. E o Fernando... Deu ruim. O Fernando que tá construindo. Quanto tempo de obra mesmo? 4 anos e meio, cara. O Fernando que tá construindo tá quase morrendo. Cara, a construção é um negócio muito legal, né? É um negócio muito doloroso, assim, mas é um negócio muito abençoado. Eu sinto isso. Cada coisinha que a gente consegue comprar, colocar lá. Mas lá eu que conheço um pouco mais, você tá realizando um sonho, né? Lá é. E você tá tocando sozinho? Sozinho. Pegou a responsabilidade? Tá sendo uma aventura, né? Tá sendo uma aventura. Mas como que é? O teu dia a dia é empresa de imóveis planejados, construção da casa própria, mestre cervejeiro que a gente já conversou, youtuber. A gente aqui, né, querendo mostrar, não, você conhece o YouTube? Você assiste o YouTube? Você conhece o YouTube? Eu tenho um canal lá. Com 35 mil inscritos? É com 35 mil. O link vai estar na descrição. O vídeo, né, mais de 300 mil visualizações lá. Tem algumas coisas lá que passaram, acho que mais de 500 mil já. Nossa, é uma caixinha de surpresa. Você viu? Na verdade, tem hora que eu não sei como é que eu dou conta de fazer isso. Mas é bom assim, né, cara? Eu não sei, eu prefiro essa... Lógico, chega no final de semana, a gente tem que aproveitar a família. Eu falo que equilíbrio é tudo também. A gente tem que ter os momentos, os hobbies, etc. Sim. Mas eu, particularmente, eu gosto de uma rotina um pouco mais intensa, cara. Porque às vezes a gente fica parado, pensamento ruim, cabeça, etc. Eu acho que desculpa te cortar, eu acho que a rotina intensa, ela faz você ficar sempre ativo, né? É você sentir vivo. Né? Sentir vivo, a tua saúde fica melhor. Até saúde não aguentar mesmo. Eu tenho um problema nas costas e eu começo a ficar muito ansioso, começa a dar umas beliscadas nas costas. Aí quando começa desse jeito... Isso é um sinal. Depois, opa, vou dar uma tiradinha de pé porque eu acho que vai dar ruim. Vamos pra roça pescar. Pronto, vamos pra roça pescar. E aí dá uma sossegada. Mas a gente precisa equilibrar. Você falou tudo. Final de semana você tem de estar ali junto com a família, molecada ali, acelerando o passo. Nossa Senhora do céu. Mas lá falando da tua obra e tal, o que você que tá tocando por conta própria, assim,
O que você tá tendo de perrengue? O que você tá sentindo Como foi mais a tua dificuldade? experiência Como é que é a geral, tua né? experiência construindo Nesses 4 anos. essa aventura de Cara, o legal é que você vai ter uma aventura de 4 anos e meio construindo, você vê de um tudo, né? Ali você já teve problema com o pedreiro, você já teve problema com isso, você já teve problema com o vizinho, você já tem problema de tudo. Com vizinho é clássico. 4 anos de Com problema. vizinho é clássico, né? 4 anos e meio é uma vida, né, velho? Então você vai tendo alguns probleminhas. Mas assim, nada, não teve nenhum, falar de perrengue brabo mesmo, assim, não teve nenhum perrengue brabão, não. Tudo normal, coisa da obra mesmo. Faz parte da coisa que faz parte do dia a dia da obra. Mas é assim, eu achei uma delícia, na verdade. É cansativo demais, mas eu achei uma delícia. Aí, até 2 meses atrás. 2 meses atrás pra cá, e pelo amor de Deus, não tô podendo nem olhar naquele lugar. Que etapa que tá, né? Tá, nós estamos mudando no mês que vem. Tá com o pé na porta. Semana passada nós montamos os quartos, já a parte dos planejados. Aí agora essa semana tá finalizando a pintura interna. Semana que vem nós já vamos montar a parte dos planejados também de cozinha e lavanderia. E tá finalizando a parte de garagem, rebocando o muro da frente. Em um mês, uns meses a gente tá mudando. Só que essa parte ela é uma parte que desgasta muito a gente, porque são muitos detalhes. A parte de revestimento. A parte de acabamento em si pancada. Isso aí foi o único, assim, parte de perrengue brabo mesmo tá sendo agora. Porque é muito detalhe. E aí é o que você falou, eu tenho de cuidar da marcenaria. Porque se eu não cuidar da marcenaria, eu não tenho dinheiro para tocar lá. Sim. Então eu tenho uma coisa tá alimentando. Exatamente. Então eu tenho de tocar lá e tocar bem tocado para mim poder ter dinheiro para tocar lá, senão eu não consigo. E aí antes não tomava meu tempo. O pedreiro chegava cedo lá, trabalhava, chegava no máximo 2 horas da tarde lá e falei, Fernando, manda 5 sacos de cimento para mim. A parte de estrutura não tem muito segredo. Até se você ficar o dia inteiro lá, não tem nem. Você fica só vendo o cara pra trabalhar, quê, né? Não tem por quê. E aí já, Fernando, manda um caminhão de tijolo. Acabou, 2 ligações. 2 ligações está resolvido. Agora de dezembro para cá não tem o que fazer. Fernando, precisa ser aqui. Detalhe por detalhe. Né? Acabou, eu tenho de correr lá. Muitas coisas eu ligo pra Patrícia, a Patrícia consegue ir resolver. Pra ir lá, definir, decidir, escolher. Mas muita coisa eu não consigo, muita coisa tem de nós dois. Porque eu e a Patrícia estamos construindo a casa e nós estamos fazendo nós dois. Então é tudo do nosso gosto. Do jeitinho que a gente quer. Ou se tiver de um dar uma torcida no braço, o outro dar uma torcidinha no braço, mas está sendo do nosso jeito pra gente. A gente sempre fala que a gente lá é o nosso lugarzinho pra nós ficar bem. Então tá ficando bacaninha. Nós temos lugar, nós fizemos nossa adeguinha no cantinho lá, fizemos umas coisinhas, tô fazendo minha cozinha cervejeira lá em cima. É um cômodo secreto, cara. É maravilhoso. Você já foi lá? Ele pegou a escada, foi lá no fundo, vamos subir lá em cima. Aí começou a subir lá no telhado, como ver, cara. É muito. Não, e grande, né? Grande. Nossa, abriu, deu 70 metros quadrados, é claro. Deu um apartamento. Cômodo secreto. 4 anos construindo. Se só Tá explicado. Pois é. Mas é gostoso o processo. Desgasta um pouco, mas é a construção de um sonho, né? E você vai vivendo, cada etapa, e você entra, e você sonha, você olha. Isso é muito. Então, e eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Sou muito apaixonado em tudo que eu não faço nada pra falar assim, eu fiz. Eu faço pra. Eu gosto de viver aquilo. Então, aí a construção começou, até no começo eu tinha colocado um engenheiro para cuidar, só que não era aquilo lá. Aí o cara tá fazendo a minha casa, porra, eu vou morar lá, velho, não, eu quero fazer, eu vou fazer. E então, é a mesma energia ali, o mesmo tesão que eu tenho ali no meu serviço, eu gosto de ter em tudo que eu vou fazer. Então, sou muito intenso nas coisas. E aí a casa não foi diferente, né? Então eu quero estar participando. Porque é o resultado de tudo que você contou. Exato. Né? Então, resultando, e aquilo ali você falou tudo, aquilo ali é o resultado da minha empresa. Aquilo ali é o resultado da minha vida, resumidamente. Então, é aquilo lá que eu queria fazer, o quartinho dos meus filhos, a minha filha ouviu o quartinho dela, ai papai, que beleza. Então aquilo lá já dá vontade de você chorar, é uma delícia, velho. Então isso aí pra mim não tem valor, não tem preço que pague, não tem tempo que você perda, falando, eu perdi, eu nunca na vida. Então isso aí pra mim vale tudo. Mas é trabalhoso.
Porque aí eu tenho que correr cedo lá, eu vou correndo para a fábrica, libero, porque aí eu tô liberando, porque aí os cortes da fábrica eu faço. Eu faço os cortes, libero para os meninos montar e aí vai para a fábrica, vai para a montagem na casa do cliente. Aí os meninos estão fazendo. Mas a recepção de tudo, até o planilhamento, o mapeamento de corte, tudo eu que faço. Então eu tenho de... Mas você vai sentir falta, você vai ver. Sentir falta sim, você vai mudar pra sua casa, mas vai sentir falta. Já me falaram isso aí. Depois que você constrói uma vez, depois você vai ver. A minha esposa, a minha esposa me conhece, ela já falou pra mim um tanto de vezes: Fernando, eu não quero saber de nós terminar essa casa e você começar a construir predinho por aí. Você não me faz isso. Eu falo que vender. Mulher é sábia. Ela já tá vendo lá na frente. Ela fala direto, rapaz, pra mim: Fernando, você não me faz isso. Você terminar essa casa e começar a construir predinho por aí. Você não me faz isso. Você vai me inventar, hein? Você vai ver. Não, eu quero descanso, velho. Eu falei pra você que pelo menos 1 ano agora eu quero descansar. Nossa, velho. Você merece. Olha, eu falei pra você que eu quero terminar aqui lá. Na hora que terminar, terminar de pagar as contas, né? Porque... Você vai colocar a Palmeira Imperial? Ô, velho, você sabe que é capaz de eu ir em Campinas esses dias pra buscar ela. Cara, tem um espaço lá pra uma palmeira lá que tem no 3D que... Fantástico, né, velho? Legal. Aquela é a realização de um sonho, né? Que é a Palmeira Imperial, que faz parte, né? É a cereja do bolo, né? Lá, né? É a cereja do bolo. Matar aquelas tirivas tudo gritando na minha cabeça. Eu fiquei curioso, a gente tinha que, da próxima vez, a gente pegar e colocar a imagem. Eu coloco, na edição eu coloco no finalzinho pro pessoal conferir. Pode? Com o Fuscão de frente? Pode. Manda bala. Já. Fernandão, muito obrigado, cara. De coração. Eu que agradeço. Mais a fundo, né? Aquele dia a gente se encontrou. E eu batendo, né? Para de bater. Desculpa, não vou bater mais. Cara, muito obrigado. Papo super bacana. A tua história eu acho que vai inspirar e vai motivar muita gente. Que massa, velho. Que massa. Acho que até a gente dá pra tirar muito. Aprender, pegar muito aprendizado, cara, questão de qualidade. Mas aprende as coisas que é ruim. As coisas boas, aí você aprende as coisas. O melhor jeito de você aprender é você pegar isso, não vou fazer não. Você já não fez, já aprender com erros dos outros, né? Gente, não, mas eu que agradeço, foi massa pra caramba. Curti demais da conta. Você podia fazer? Você podia pedir pros teus inscritos se inscrever no Papo na Obra. Por favor. Pra aquela câmera ali, ó. Já, vamos ver só. Valeu, Fernandão. Gente, obrigado. Até a próxima.